O mestre Ataíde, ele vai ser um artista que vai bem diferente do Aleijadinho, que já recebeu a sua alforria no batizado, né? Ele é um homem branco e depois ele vai fazer estudos e vai chegar a ser militar. Então, na verdade, a pintura dele, ele não precisaria, vamos assim dizer, daquele dinheiro para ele sobreviver. Ele nasceu na cidade de Mariana e ele criou a última escola de pintura em Minas, que a gente chama de Escola Rococó. Ele acaba com aquela rigidez que se tinha nas balaustradas que se pintavam com uma arquitetura fingida e colocando os santos atrás dessa arquitetura geométrica ilusionista. Ele continua com essa pintura ilusionista, mas ele abre os céus. Primeiro, ele deixa de usar as pinturas com cores muito marrons e verde escuras, e ele vai colocar a pintura mais rósea, azulada, e com as cores um gris, um cinza esverdeado, quebrado. A gente fala de pintura quebrada ou tonalidade quebrada quando você põe um pouquinho de branco. As figuras humanas barrocas, mesmo que o mestre Ataíde fazia, eram representações assim, mestiças, né? Assim como teve no México também, né? Toda essa religiosidade que os jesuítas inculcavam nos índios e negros, né? Esses índios e negros, quando viravam artesãos, eles tinham a forma de representar a leitura que eles tinham disso tudo. Eles não sabiam exatamente essa coisa do menino Jesus, mas eles representavam então o mestiço, né? Os anjos com cara de mestiço também, enfim, ou com cara de índio, né? E aí a liberdade maior dele serão os anjos mulatos e a Nossa Senhora dos Anjos, né? Ou a Nossa Senhora da Porciúncula, que é uma mulata. Ele não se casou, mas por um descuido da natureza ele teve muitos filhos. E esses filhos ele também coloca como anjinhos lá em cima. Essa é a grande brasilidade do nosso genial mestre Ataíde. A gente estava em Ouro Preto, né? E aí a gente tá descendo, né? Pelo caminho velho. E aí a gente resolveu fazer esse desvio entre aspas, né? Porque é caminho para descer de Ouro Preto para aqui em Congonhas, só para poder ver essas obras do Aleijadinho. E realmente vale muito a pena que vocês façam isso também, que vocês desviem para cá. São obras do Aleijadinho que ele fez, ele esculpiu em pedra-sabão no final do século XVIII, início do século XIX. Nossa, é linda. Eles falam muito que a pedra-sabão por si só já estaria bastante desgastada com o tempo, né? Então, estão vendo todo um trabalho de como preservar e tal, mas, poxa, tanto tempo depois ainda está muito bonito mesmo. Eles chegaram a cogitar aqui de retirar essas peças para colocar no museu por motivo de preservação, né, e colocar réplicas aqui no local. Mas toda vez que essa pauta é levada para uma votação aqui, a população é totalmente contra, porque esse é um lugar onde muitos turistas vêm para poder ver. Então ninguém quer que tire os originais para réplicas. Então a gente está vendo realmente algo que passou pelas mãos do Aleijadinho, incrível de lindo. Grande santuário de Bom Jesus de Matosinhos, ele tem um referencial de Portugal. A igreja começa por volta de 1760 e só acaba em 1815, mais ou menos isso. Depois vai se fazer o grande adro na frente,
onde vão se colocar os 12 profetas, que vão ser as últimas coisas que vão acontecer. Quem pediu para fazer aquilo foi um ex-voto, uma maneira de agradecer, agradeceu a Deus por ter sido salvo de alguma doença. Nós críticos chamamos essa igreja a nossa Basílica de São Francisco de Assis, porque todos os grandes artistas foram trabalhar nessa igreja. Às vezes se comete essa injustiça de só falar do Aleijadinho, mas grandes artistas estiveram ali. A casa de Congonhas do Campo começou assim, começou com uma capelinha, porque um sujeito importante lá, um minerador, fez uma promessa tal, começou a capela, depois o negócio foi ampliando e virou o maior conjunto, né, do Aleijadinho, a obra mais monumental que tem na história brasileira, né, dessa época. Ele primeiro vai fazer os passos da Paixão, que são 7 capelinhas, mas que deveriam ser mais capelinhas. A única capela que ele faz e vê montada é a Sagrada Ceia. Ao todo são 66 esculturas feitas em cedro em tamanho natural. 33 delas foram pintadas pelo mestre Ataíde e as outras 33 por um outro artista que também seguiu os mesmos ditames do mestre Ataíde. Esses profetas, eles são muito comuns em todas as igrejas góticas, depois passam, antes até, as igrejas românicas. Ele colocou de uma maneira diferenciada. Na Europa, essas esculturas elas são perfiladas, ou é quase que uma procissão, ou uma atrás da outra, e não tem nenhuma graça de posição. Viu uma, viu todas. Há críticos que dizem que a gente tem que olhar aqueles profetas de um ponto de vista só, que você teria que ver todos, que ele já teria posto cada um em uma posição. Os profetas do Aleijadinho, que o Oswald de Andrade vai chamar nossa Bíblia em pedra-sabão, banhado com o ouro das Minas Gerais, né? Realmente merece ser um patrimônio da humanidade. Que não há quem não diga: aqui está a melhor obra de escultura das Américas. Não há para mais ninguém.